Santo venha falar forte hoje aos corações de cada um de vocês hoje aqui. Abra a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Pouquinho depois de Provérbios. Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Lá diz assim, todo mundo achou? Então vamos começar. Lá diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pode os irmãos estar pensando assim, como assim? Lançar um pão, atirar um pão dentro d'água. Mas o que significa isso? Aqui, alguns até dizem que esse livro foi escrito por Salomão, mas, como não temos certeza, nós vamos ficar com a palavra pregador, não podemos jogar palavras ao vento. Não tem uma certeza que seja Salomão. Vamos ficar com a palavra pregador. Aqui o pregador nos fala de umas coisas rotineiras do cotidiano dele. Então ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui os judeus, eles habitavam em terras muito áridas, era deserto, não tinha muitas condições de plantar. E eles eram pessoas, tanto os judeus como o povo do Egito. Os judeus tinham o rio Nilo, e o povo do Egito tinha o rio Eufrates, eram dois rios. E ali, o rio Nilo, o povo judeu, ele esperava, tanto o povo judeu como o povo do Egito, esperava o rio Nilo encher, porque todos os anos tinham as tempestades, os rios sobrecarregavam de águas, transbordavam, enchia. E aí, o que acontecia ali? Ali simplesmente o rio enchia e alcançava algumas partes dos terrenos dos judeus. E os judeus, quando o rio enchia, aquele rio vinha e avançava, criando bacias, poças de água. E ali o que acontecia? Quando fala a palavra aqui, lança o teu pão, ele fala de semente de trigo, ele está falando. Aí eles lançavam a semente de trigo, tanto o povo do Egito como os judeus. Eles lançavam ali aquela semente e ficavam aguardando aquele povo ali, esperando. Por isso que diz assim, ó: depois de muitos dias o acharás. Aí eles jogavam aquela semente ali, porque a terra deles não ia germinar nada, então eles atiravam ali naquela beirada do rio, que era 2, 3 vezes no ano, tinha aquelas enchentes ali. Então quando tinha, eles viviam do gado, da pesca, da lavoura, de criação de cabra. A sobrevivência deles era disso aí. O que eles plantavam, eles colhiam. Então eles lançavam aquela semente ali e eles ficavam aguardando. Muitas eram as vezes que aquela semente que eles lançavam ali, eles não iam colher. Ué, como, irmãzinha, que não ia colher? E
não era porque a semente não ia germinar. Alguns nem plantavam achando que não ia germinar. Mas ela ia. Quando o rio começava a baixar, ia baixando, baixando, eles iam lá e olhavam, eles viam a semente começando a germinar. Mas eles não sabiam se essa semente era que eles plantaram ou as outras sementes que os outros plantaram. Porque todo mundo lançava semente. E o vento, eles não olhavam para o vento, eles não olhavam para o tempo, nada. Vê que eles eram um povo muito, mas muito tranquilo, calmo, um povo inteligente, eu posso até chamar. Porque ficava esperando ali que aquela semente germinasse. Independente se aquela semente ia ser deles ou não. Mas eles germinaram, pode estar se perguntando, eles lançaram aquela semente ali nas poças de água. As poças de água se secou. Como? Como não vai germinar a semente deles? Não, irmãos, porque o vento tanto empurrava a semente para o norte, como empurrava a semente para o sul. Nada garantia que aquela semente fosse deles, mas se outro lá na frente ou outro mais atrás fizessem a mesma coisa e lançasse a mesma semente, um colheria semente do outro. Isso é muito lindo. E o pão é só um significado que eles davam para o trigo, para o arroz. Eles poderiam plantar tudo que nascia ali. A água ia embora, eles viam germinando. Era a sobrevivência deles. Alguns colhiam trigo, o trigo era arrumado, virado em pó, e ia nos navios, nas embarcações. Eram mandados trigos para lá. Por exemplo, o rei Salomão, ele mandava cargas e cargas no navio, lá da costa do mar Mediterrâneo. Então, essa semente ali, uns plantavam. E daí no 2 diz assim, reparte com 7, bem assim, reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então aqui chegou, reparte, a palavra reparte. É uma palavra muito, mas muito importante na nossa vida no dia de hoje, a palavra reparte. Reparte com 7, com 8, com 100, com 200, 300, esse número era só um número. Só um número. Muitos não, se fosse uma época de agora, tem muitas pessoas que plantam, como ontem eu estava comentando com um dos obreiros, plantam, lá nasce um pé de bergamota, aquela bergamota cai, apodrece, eles não se lembram, não, tem tal vizinho lá que precisa, coitadinho, não pode comprar uma frutinha, eu vou apanhar essas bergamotas, pelo menos aqui caiu aqui, e vou repartir. Eu vou repartir, porque muitos dizem assim, eu tenho amigo que diz assim, mas o que eu vou repartir? O meu salário já é uma miséria, mas para quê? Como vai dizer que o salário é uma miséria? Tem que agradecer a Deus o salário que Deus deu. Eu disse, como que tu já está falando que o teu salário é uma miséria? E aí, não tem o que repartir? Tem. Nós sempre temos algo a repartir. E que não seja comida, que não seja uma peça de roupa. Nós não podemos repartir um abraço, uma palavra de conforto. Irmão, como é que tu tá? Tu andou doente, olha, vamos orar, tu vai ficar bom. Isso é repartir também. Eu queria contar um testemunho que o Espírito Santo me lembrou. Quando eu passei por essa passagem aqui, reparte com 7 e com 8. Eu estava varrendo a frente da minha casa e chegou um senhor, o semblante muito triste. E ele disse assim, senhora, a senhora teria 1 quilo de feijão para me dar? Eu digo, eu tenho 1 quilo de feijão, porque eu não faço rancho, eu compro as coisas para a semana.
Mas eu disse, por que o senhor quer feijão? Eu digo, vai levar o meu feijão, eu pensei, né? Aí ele disse assim, senhora, há mais de meses que os meus filhos e a minha esposa não sabem o que é comer um feijão. Eu estou doente, não tenho condições de trabalhar. Nem todos que pedem coisas das nossas portas são vagabundos, são cachaceiros, são isso e são aquilo. E aí eu disse, tá bom, eu vou dar, eu tenho 1 quilo de feijão e eu vou dar o feijão para o senhor. O dia de amanhã Deus provera. Eu ia fazer esse feijão de noite, mas Deus vai prover para mim. E eu fui lá, peguei o feijão, peguei uma cabeça de alho, peguei umas cebolas, peguei 1 quilo de arroz e levei para ele. Eu disse, ó, o seu almoço está garantido. E passou, eu terminei de varrer a minha casa e fui para dentro. Quando chegou 11 horas, passou a obreira nossa abençoada lá. Irmãzinho, eu disse, mas quem é que está chamando eu disse, amiga, veio me ver, tá com saudade? Não, eu vim te trazer, eu ganhei muito e estou te trazendo. Eu disse, mas o que é que tu está me trazendo? Vim te trazer 2 quilos de feijão, mesmo assim para mim. Eu disse, feijão? Sim, feijão, eu ganhei de uma lá que usa e não usou muito e sobrou e eu vim te trazer. E eu até eu não cheguei a comentar com ela, porque ela estava atrasada, estava na hora dela fazer o almoço. Eu disse, glória a Deus. Então eu dei 1 quilo de feijão e Deus me deu 2 quilos e não parou por isso. Quando chegou de noite, a minha filha disse, mãe, eu vim jantar contigo. A minha filha trouxe arroz, trouxe cebola, trouxe alho, me chamou bem a atenção, e trouxe 7 quilos de feijão. O número da perfeição ela trouxe para mim. E aí eu disse, minha filha, o que é isso? Tu tá vendendo feijão agora? E ela, não, mãe. O pai do Juliano recebe a cesta básica e o Juliano vai sobrando. Vou levar para a sogrinha, que a sogrinha eles comem bastante feijão lá. E simplesmente eu fiquei com 9 quilos de feijão. E aí? Eu reparti o que eu não tinha, eu tinha aquele quilo de feijão. Eu disse, o homem ainda disse assim, dona, Deus vai multiplicar suas comprinhas. Eu digo, amém, eu creio. E não multiplicou? Não foi 9 quilos no lugar de 1 que eu dei? Muitas vezes a pessoa olha para o vento, mas eu só tenho esse quilo. Como é que eu vou dar esse quilo? Na hora eu pensei assim, eu disse, não dá nada. De noite, até de noite Deus vai me encaminhar e eu vou pegar e vou comprar esse quilo de feijão. E não precisei, se eu quisesse fazer o feijão no almoço, a irmã Sinária chegou lá com 2 quilos e o meu genro com 7, me formou 9 quilos de feijão. E essa é a diferença. Eu não dei com pena, eu dei com amor. Eu vi que ele precisava, a esposa dele e os filhinhos faziam mais de mês que não sabiam o que era se alimentar do feijão. E aí eu tinha rancho? Não, eu não faço rancho, eu compro as coisas para a semana, mas eu digo, não, eu vou lá buscar 1 quilo de feijão para o senhor. Essa é a diferença, era isso aqui que o pregador está nos ensinando hoje, a repartir. Eles lançavam aquela semente nas fontes, nas poças de água, eles não sabiam se eles iam colher o trigo, mas eles lançavam, eles guardavam aquela semente guardada até a primeira enchente, a primeira enxurrada do rio Nilo, do rio Eufrates, o mar morto, tinha ressaca, ele transbordava e enchia também o rio Eufrates, e o povo judeu lá e o povo do Egito fazia a mesma coisa. O que ele fazia, irmãozinho? Ele sameava aquela semente, que ele lançava aquele pão. Essa é a diferença, irmãos. Isso é só um exemplozinho. Tem muitas pessoas que sabem. Muitas vezes sai de lá, da casa dela, te trouxe uma abóbora, te trouxe moranga, te trouxe isso. E Deus está sempre multiplicando a sementeira dela. E Deus está sempre abençoando.
Uma pessoa, não é porque eu estou aqui na presença, mas a irmã Vera, a irmã Sinara, a pastora, se a irmã Sinara chegou a ponto de levar um cacho de banana lá para mim um dia, repartiu. Ela reparte tudo que ela ganha, eu reparto tudo que eu ganho. E é assim que tem que ser, irmãos. Não podemos ser egoístas, não podemos olhar para o vento. Outra coisa também, irmãos, nós temos que plantar a generosidade, temos que plantar o amor, a bondade, a misericórdia. Não é porque aquela pessoa bateu na nossa porta lá, que pede um prato de comida, dinheiro não dá dinheiro, eu não sou a favor de dar dinheiro. Tu não me pega dando dinheiro para ninguém, mas um prato de comida, um sanduíche, um pão, aquele resto do almoço, faz um prato e leva, mas ajuda nem sempre. Aquela pessoa que está ali porque é vagabundo, porque é bêbado. Não, muitos têm vício e são abandonados pelos próprios familiares. São abandonados. Eu queria, irmãos, também falar sobre a generosidade. Eu queria falar também com os irmãos sobre plantação, sobre nós plantarmos as coisas boas, para colher as coisas boas. Agora eu queria dizer para os irmãos o que vem sobre nós, quando plantamos a nossa fidelidade. Lá vai a irmã Zilma falar de dinheiro. Não, eu vou falar o que é bíblico. E eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Depois um pouquinho de Daniel. Pouquinho depois. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Lá o Senhor Jesus vai nos ensinar hoje o que vem para nós, se vem coisas ruins ou se vem coisas boas quando plantamos a nossa fidelidade, o nosso amor pela obra, pela nossa casa dos tesouros, como eu chamo, pela nossa casinha de oração. Quando todo mundo achar, nós vamos ler. Capítulo 3, versículo 10. Aí você pode estar pensando assim, irmã Zilma, mas eu já ganho uma miséria, o meu salário, nunca diz, meu irmão, que o teu salário é uma miséria, não diz isso. As palavras nossas têm poder, diz glória a Deus. Eu digo glória a Deus pela minha aposentadoria. Eu digo, eu ganho 1.000 e pouco e Deus multiplica a minha sementeira. Eu dou glória a Deus todo dia por eu estar com saúde, todo dia Deus saber que eu tenho um salário fixo e que eu posso comprar minhas coisinhas. Trabalhei para isso, mas Deus me honrou e me ajudou. Não adianta, porque muitas são as pessoas que ficam 10, 15, 20 anos, como eu conheço, e não entendeu ainda que se quer ter uma vida financeira abençoada, tem que plantar fidelidade, é bíblico. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a nossa casa, para que haja mantimento na minha casa. É Jesus falando, não é a irmã Zilma. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Paramos aqui. E aí? Quando somos fiel a Deus, Ele tem coisa ruim para nós? Não, irmãos. Quando você entende que
a 10ª parte pertence a Deus. Você fica com 90%. É muito. Jesus multiplica aquele 10% que você dá. Não faz. Não faz falta. E digo mais, Deus abençoa até em exames. Exames de 1000 e pouco que eu cheguei lá em 30 dias eu fiz o exame. Sem pagar um centavo. Consultas rápidas. Exames pelo SUS que eu faço. Consultas, exames bem rápidos que Deus repreende o devorador da espera ali. Ele repreende o devorador, o cortador, o migrador. Ele corta tudo que possa estar te atrapalhando na tua vida financeira quando você é fiel a Ele. Como que pode alguém ficar 20, 30 anos e não entender que o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar? Mas como é que Ele vai abençoar a tua vida financeira? Como diz aqui, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E vamos ler no 11. E por causa disso, por causa de vós, de nós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, vós não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vos serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. E essa é a diferença de nós plantarmos fidelidade. A obra de Deus precisa de sustento? Sim, ela precisa. Ela não vive de vento, como o pastor diz. Mas não é a obra de Deus que quem vai ser abençoado somos nós. É você, é eu. Somos nós que estamos plantando a nossa vida financeira abençoada quando devolvemos a 10ª parte. É só a 10ª parte. 90% pertence a nós. E nunca diga, eu não tenho condições. Aquela leitura, aquela passagem da viúva, ela não deu ouro, prata, não. Ela foi lá, ela apresentou um punhadinho de moedinhas. Aquelas moedinhas eram o melhor que ela tinha. Deus se agradou daquelas moedinhas. Ninguém pede sacrifício, não. O Senhor Jesus, Ele quer te abençoar, meu irmão e minha irmã. Mas seja fiel a Ele. Honra a casa de Deus. Quando você está devolvendo a 10ª parte na mesma hora, por causa de vós, por causa de nós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E aí, vem coisa ruim para nós ou vem coisa boa? Não responda, mas pense. Pense você que nunca Deus não tocou no coração. Por que a minha vida não é tão abençoada? Por que as coisas não dão tão certo na minha vida financeira? Por que eu não prospero tanto? Mas será que não está faltando algo? Será que Deus não quer que você plante a tua fidelidade? Deus não quer que você faça a plantação da tua obediência, a tua 10ª parte, da tua oferta, quando se compra, meu irmão e minha irmã, uma vassoura que seja, para ajudar a casa de Deus, você está sendo abençoado. A casa de Deus não está sendo abençoada, irmãos e irmãs? Tá. Glória a Deus e louvamos a Deus todos os dias da nossa vida por termos vocês dizimistas para nos honrar, que a casa, as portas estão abertas por causa dos dizimistas. Então o dizimista, ele provai, ainda diz assim, que é para provar
prova de Senhor, eu estou sendo fiel contigo. Abençoa, me dá condições para mim parar com essas dívidas, para mim me livrar dessas dívidas, Senhor. Me dá condições, obrigada por esse salário que o Senhor me dá todo mês, Senhor. Multiplica a minha sementeira. A tua palavra de Deus diz que o Senhor abre as janelas do céu e derrama uma bênção que não tem como medir. Então derrama essa bênção na minha vida, Senhor. Eu não estou entendendo o porquê que eu sou dizimista e não estou sendo abençoada. Está plantando a bondade, está plantando a generosidade, está plantando o amor na hora de apresentar o 10%. Porque Deus não gosta de sacrifício, Deus não gosta que a pessoa está ali colocando o 10%. Eu poderia pagar isso. Se eu não desse isso, eu ia pagar tal coisa. Igual um testemunho de uma mulher que contou em uma igreja há muitos anos que eu ia, que ela disse que pegou todo o valor do dízimo e aproveitou que daí ela não ia ficar devendo e comprou todo o telhado da casa dela. E olha, não sou eu que estou dizendo, ela deu testemunho numa igreja que eu ia. E sabe o que ela contou? Que veio uma chuva de pedra, exclusivamente naquela redondeza ali ficou só a casa dela e a outra sem uma telha. As pedras quebraram todinho o telhado dela. Irmãozinho, tu está me assustando? Que se eu não dar o dízimo na casa do Senhor, vai vir maldição para mim? Não, Deus não vai vir maldição. Não veio maldição para ela. Só que Deus, Ele não pôde levantar a mão lá e dizer, passa por lá, mas livra minha filha ali, que é fiel, que está sempre me ajudando, que é o meu alicerce forte, livra ali, aquela pedra teria passado. Mas não pode acontecer de cair pedra, pode, mas justamente na casa dela, para furar todo o telhado novo dela, que ela comprou tudo à vista e não quis ficar devendo, ficasse devendo para 30, 60 dias, Deus ia honrar, ela ia pagar e o telhado dela estava inteiro. Não é maldição, é Deus não poder estender as mãos para aquele que não é fiel. Porque se a gente é fiel, a gente tem Deus ali, protegendo, guardando, como ele diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador. Então hoje aqui Deus falou muito forte ao coração da irmãzinha sobre essa palavra. Eu me lembrei dessa irmãzinha que o telhado dela todo furado. Eu me lembrei que quando a gente planta coisas boas, colhe coisas boas. Eles lançavam a semente sobre poças de água e aguardavam, quer ver? Vamos ler mais um pouquinho no 3. Lá em Eclesiastes 11, capítulo 3. Tá. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, ou a árvore cair ali, estando as nuvens sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aqui ele está falando das sementes, como eu disse, que tanto para o sul como para o norte, o vento, estando as nuvens cheias, derramou a chuva. Então a chuva se derramava no rio Nilo e empurrava as águas, formando poças de água. Aquelas poças de água eram plantadas sementes lá. Aí diz assim no 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que é o vento? É o temporal, é a tempestade? Não, o vento é nós olharmos para a nossa situação. Eu não tenho condições para ajudar ninguém, eu não tenho nem para mim tem. Ora a Deus que Deus dá condição. Cada um de nós não tem como dizer que não tem condições. Só que olha para o vento, quando você olha, vê alguém precisando e não ajuda, olhou para o vento, mas vai me faltar, não vai. Não vai, irmãos, não vai faltar. Ajuda, planta a generosidade, planta a misericórdia, planta a bondade.
Se unam com 2, 3, se for o caso, mas ajudem as pessoas que precisam. Porque a coisa melhor que tem é a gente precisar de ajuda e chegar alguém e ajudar a gente. Entendeu? Então aqui, ó, quem observa o vento nunca semeará. Então se eu estou olhando o vento, aquele povo não ia. Para que ele ia lançar o teu pão sobre as águas, como diz a palavra? Para que ele ia lançar aquela semente? A semente é a palavra de Deus agora. Podemos lançar no coração de uma pessoa que está sofrendo, podemos dar um bom testemunho, muitas vezes aquela pessoa precisa só de um carinho, só de uma palavra amiga, só de um conforto, só de algo assim que vá fortalecer, renovar, capacitar ela mais, para ela sair daquela situação. Isso é a semente, a nossa semente agora. Não é o trigo, levamos para o trigo também, que podemos ajudar a vida financeira de outro. Irmãos, eu digo e eu confirmo que Deus tem feito maravilhas na minha vida. Mas eu não tenho coragem de ver uma pessoa passando fome e não poder ajudar. E eu tiro o que tenho e tiro o que não tenho na hora. E depois Deus multiplica, como fez aquela multiplicação ali do feijão na minha vida, imagina? Aquilo é só um exemplinho, é só 1 quilinho de feijão, mas eu comecei lá dando para aquele homem, passou a minha amiga Sinara, me deu 2 quilos, veio o meu genro, me deu mais 7, eu fiquei com 9 quilos de feijão, que é um bom tempo sem comprar. Essa é a diferença quando se dá com amor. Eu dei com amor, eu recebi com amor e a minha sementeira multiplicou. Aquele homem disse: as suas comprinhas vai multiplicar. Multiplicou minhas comprinhas. Porque a minha filha já me chegou com um monte de coisa que ganha lá. Do rancho da Quero também me aumentou um monte de coisa ali. Eu tinha, mas elas deixam, mãe, o dinheiro não precisa comprar. Essa é a diferença de nós não olhar para o vento. Não olha se o vento está forte. E quando você está passando por uma situação difícil, a minha vida não está muito boa mesmo. Como é que eu vou pegar e vou plantar uma bondade? E mesmo que aquele meu vizinho, ele nem merece, é um vadio, é um preguiçoso, a mulher dele vive sentado traseiro na cadeira a tarde inteira. Não, irmãos. Só quem pode julgar é Deus. Não olha para aquele vizinho que está lá, passando o trabalho, que a mulher não trabalha. Não, só ajuda. Ajuda ele vai ser ajudado? Vai. Mas quem vai ser ajudado vai ser nós. A nossa sementeira vai ser multiplicada dia após dia, irmãos. Não tem outra receita, não tem outro caminho. E quem diz: irmãos, o meu nunca tinha sentido no meu coração de plantar fidelidade a Deus. Ora para Deus, diz: Senhor, é da tua vontade que eu chegue fim do mês e roube, que a palavra fala bem. A palavra em Malaquias diz, quer ver, eu vou ler, não precisa vocês ir lá, mas eu vou ler para você, só um pedacinho. Diz ali em Malaquias 3:7 para você ler em casa. Mas a irmã Zilma vai ler só um pedacinho. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não vos guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E no 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Que eles perguntam. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então, quando não damos a 10ª parte a Deus, automaticamente estamos roubando aquele 10% da parte de Deus, que é para sustento da casa dele.
Não é para botar pedra de ouro, nem pedra de mármore, não. É para nós ganharmos almas, é para nós pagar a luz, pagar a água, é material de limpeza, porque o dia que você chega com um pacote de papel, uma vassoura, um desinfetante, um pinho, tudo Deus multiplica as suas bênçãos. Por quê? Porque você está abençoando a casa de Deus. E quanto mais nós temos, a gente temos o suficiente para sobreviver, sim. Até aqui Deus tem suprido todas as nossas necessidades, com ou sem pandemia, como passamos. Deus multiplica a sementeira, sim, mas quem está sendo abençoado em primeiro lugar é você, sou eu, irmãos. É nós que estamos sendo abençoados. Então, vamos tornar nossa vida financeira abençoada. Se Deus te abençoou, por que não abençoar um outro irmão? Por que não abençoar a casa de Deus? Amém, irmãos? Então, faz assim quem entendeu essa palavra. Então, fica de pé se você pode, para nós orarmos. Deus abençoe a todos vocês nessa tarde que estavam nos acompanhando pelas redes sociais.